Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Vamos continuar hoje aqui a série de áudios e, como sempre dizemos, fazendo um apanhado geral do que vem sendo feito no canal, estamos seguindo uma linha que se divide em três partes. A primeira, a principal, a coluna vertebral do canal, é uma leitura que fazemos, interpretação, ensino do livro, a partir do livro principalmente, entre outros, mas principalmente do livro de Colin Brown, chamado Filosofia e Fé Cristã. E vamos então seguindo este livro, principalmente, mas não somente, e explicitando o pensamento dos autores em um momento histórico, desde Sócrates, Platão, seguindo pela Idade Média, chegando a Descartes e avançando. Atualmente estamos trabalhando John Locke e a questão do empirismo, já tendo sido tratado em vários outros áudios anteriores, o racionalismo e principalmente muitos áudios sobre René Descartes. E anteriormente, muitos áudios sobre Tomás de Aquino. Essa é a linha principal. Há uma outra linha que são assuntos os mais diversos. Essa é uma linha menor, mas assuntos diversos em torno da filosofia, sempre procurando trazer reflexões em torno da filosofia tradicional, da filosofia acadêmica e da forma como um estudante cristão de primeiro ano em um curso de humanidades possa, então, para usar uma palavra que está muito em voga atualmente, se empoderar em torno de uma reflexão mais acurada, e fazer um contraponto em sala de aula, dentro de um diálogo saudável de ideias. Assim como dentro da escola também, um pai que, por exemplo, nunca teve tempo de estudar filosofia, mas quer ter conhecimentos gerais para que possa pelo menos ajudar um filho numa tarefa de casa ou então minimamente saber o que está sendo ensinado a seu filho. Sempre procuramos fazer uma correlação com a fé cristã, bíblica, cristocêntrica, e há uma outra linha do canal, que seria a última e que vamos tratar hoje também, continuando, que é uma linha que está ligada a assuntos que geralmente não estão dentro do radar da igreja e que são itens mais novos, mais do dia mesmo, que estão ligados à ciência cognitiva, à filosofia da mente, às neurociências, à neuropsicologia, neurobiologia, e procuramos trazer então esses assuntos muito mais até no sentido de, como se utilizou essa metáfora aqui, colocar no radar, para que minimamente identifiquemos, não é? E hoje vamos continuar, e o áudio de hoje vai procurar, dentro dessa área da filosofia da mente e das ciências cognitivas, procurar trazer um apanhado do que viria a ser aquilo que no livro de Daniel, no capítulo 12, em seu versículo 4, é alertado a Daniel, ou seja, a multiplicação do conhecimento em torno do fim dos tempos. Então, está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Obviamente, aqui o conhecimento, ele é não só um conhecimento da palavra de Deus, mas o conhecimento de uma forma geral. Até porque Deus é Senhor. Ele é Senhor sobre os conhecimentos também. Ele é Senhor sobre tudo, não é? Então aqui não se trata só de um viés de conhecimento teológico, porque aí cairíamos no erro de dividir aqui em torno de um conhecimento laico e um conhecimento teológico religioso. E não se trata disso, porque aí, se faz essa divisão, a gente vai contra a noção que é verdadeira, que é a verdade de que Cristo é Senhor. E aí, Senhor sobre tudo, inclusive sobre os conhecimentos, sobre a ciência.
Muito bem. E aí vamos procurar trazer aqui algumas questões. Eu deixo como indicação aqui o livro que temos, já dei essa indicação em outro áudio, e continuo, que é um livro muito interessante, que traz um apanhado das principais questões, dos principais personagens envolvidos aí na ciência cognitiva, filosofia da mente, os principais temas. É um excelente livro no sentido introdutório, que é o livro que chama Como Ler a Filosofia da Mente, do professor João de Fernandes Teixeira. É um livro pequeno, ele tem em torno aqui de umas 70 páginas, mas é um livro que não é superficial. Ele traz de uma forma muito concisa, muito sintética, os principais temas, os principais autores, as principais ideias, as principais correntes. Quer dizer, quem quer ter um panorama, aqui perceber do alto, né, em um voo plano, aí perceber a topografia, digamos assim, a geografia dessa situação da filosofia da mente, da ciência cognitiva atualmente, deva ler esse livro. Eu recomendo. Já li, releio e sempre me ajuda a perceber aí quais são as questões, quais são os temas. Depois pode-se ir na internet, repesquisar isso, sites, YouTube, e aí a gente vai provavelmente tomando pé dessa situação, das situações e circunstâncias que envolvem essas ciências. Então hoje vou utilizar o livro dele como aqui guia para ir fazendo áudio, aqui na página 66 e página 67. Quem tem quiser acompanhar, eu vou ler algumas passagens e porque eu acho que nessas duas páginas aqui traz essa questão daquilo que comentamos aqui ao livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, a multiplicação do conhecimento nos últimos dias. Quer dizer, não vamos entrar aqui hoje no livro de Apocalipse, vamos deixar para alguns áudios mais à frente, mas seria essa a questão. Aquilo que ocorre em torno das circunstâncias que vão ocorrer, que o livro de Apocalipse nos conta, elas ocorrerão em torno também desse aumento da ciência, que já havia sido preconizado aqui, profetizado a Daniel, em torno aqui de 650 antes de Cristo, não é? E por volta do ano 100 depois de Cristo, ao apóstolo João é dada essa visão sobre os últimos tempos e que envolve então esses eventos futuros e que dizem respeito a um aumento do conhecimento. E muito do que vamos ler aqui, talvez alguém diga que seja ficção científica, que não é real, mas vamos procurar também trazer aqui e mostrar que não é tão ilusório, que já está propriamente acontecendo. Então, eu vou passar aqui a leitura, porque a leitura vai nos ajudar a guiar em torno das reflexões. Então, vamos lá, aqui na página 66, ainda no primeiro parágrafo, na verdade, o segundo aqui, onde começa com é possível que um dia. Vamos lá. Vou começar a ler. Ou que identifica a produção dos qualia com algum tipo de fenômeno quântico que ocorre no cérebro. Temos um áudio só sobre os qualia, em que tratamos, os qualia seriam propriamente as experiências subjetivas, as experiências mais íntimas, e aí procuramos fazer uma certa correlação com a questão da fé e sempre confrontando com essa noção de que tudo se reduziria ao cérebro, de que tudo se reduziria à matéria, que é uma ideia que não aceitamos porque a própria Escritura nos mostra que somos corpo, alma e espírito. Então, continuando a leitura, seriam teorias extraordinariamente complexas e acessíveis apenas para um punhado de especialistas, mas nem por isso deixaríamos de continuar a ser dualistas. O fisicalismo nada tem de popular. O que seria o dualismo e o fisicalismo? Já tratamos também aqui dessas questões em áudios anteriores. O dualismo é
basicamente, não somente dele, mas ele inaugura de uma forma muito forte, seria a noção cartesiana de uma divisão entre aquilo que Descartes chamou de uma res extensa, quer dizer, de uma coisa extensa, que pode ser medida, que é material, e de uma res cogitans, de uma coisa pensante, que ele chamou de eu penso, que é o eu penso, o item, o elemento dentro da filosofia de Descartes que nos garante que, mesmo que possamos duvidar de tudo, não podemos duvidar de que estamos duvidando. Quer dizer, existiria essa certeza indubitável, né, que eu penso. E, e aí decorre toda a filosofia, toda a decorrência desta questão e a forma como outros filósofos racionalistas, tratamos disso em áudios anteriores também, vem a aderir a essa questão. O dualismo, ele se transforma ao longo dos séculos, principalmente no século XX, em uma divisão entre mente e cérebro. E aí se criam vários problemas. Eu posso ter uma mente sem um corpo, ou eu posso ter uma inteligência, que é dita inteligência artificial, que não necessite propriamente do corpo. Eu posso replicar, imitar, simular a inteligência humana, mas como fazer isso se eu não tenho um cérebro? A mente seria um subproduto do cérebro, nesse sentido, trazendo para a nossa fé. A fé seria um subproduto do cérebro, ou seja, na verdade não existiria fé, nem propriamente seu conteúdo, mas seriam somente áreas ativadas eletricamente no cérebro. Ou não, a fé transcende, a fé está para além da matéria. Essas são as questões. Ele diz que o fisicalismo não tem nada de popular justamente por isso. O fisicalismo trabalha com um materialismo muito exacerbado. E, em última análise, é a leitura que eu faço, especulo aqui, que, em última análise, o materialismo chega à noção de que a pessoa passa a não ver nenhum tipo de transcendência da alma. Primeiro, porque não acredita-se mais numa alma. Sempre falamos aqui que a questão do coração, que foi substituída pelo cérebro, né? Mas mesmo a questão do coração, enquanto metafórica, poética, por exemplo, lembremos dos Salmos aqui de Davi, na Bíblia, o coração como esse centro e sede das emoções e da razão, ele é substituído na modernidade pelo coração coronário, com suas veias, artérias, ventrículos, né? Quer dizer, materializado. Não faz mais sentido falar de uma alma. Eu me lembro de um testemunho que um colega cristão deu, que foi assistir uma aula de psicologia, e ele foi falar de alma, enquanto não a palavra politicamente correta, né? Ele deveria ter chamado psique, mas ele falou em alma. E aí toda a turma começou a rir, a zombar dele. E justamente por isso, porque se perdeu essa noção de uma interioridade subjetiva enquanto residente na alma, que seria a sede aí da razão, a sede das emoções e na própria figura do coração tão ligado às intuições mais fundamentais. Então, mas o fisicalismo não tem nada de popular, porque, de fato, quem adere a um fisicalismo radical, no fundo está aderindo à noção de que quando se morre, tudo acaba, porque a pessoa se considera então somente um corpo orgânico, biológico, em que funcionam ali certas leis físico-químicas e temos as estruturas orgânicas, os órgãos, e quando acaba, quando morre, acabou. A pessoa vai, é enterrada e acabou tudo aquilo ali, né? Não há nada de transcendente. E essa não é a noção, que não tem nada de popular, mesmo para quem é propriamente ateu. E é por isso que, em certo sentido, e eu digo isso porque eu propriamente me sentia isso antes da minha conversão, eu me converti só em 2013, já com mais de 30 anos, e em certos sentidos eu me considerava um ateu teísta, se é que isso é possível, mas justamente por conta, mesmo sendo ateu, medo da morte, e aí procurava explicações teístas
mesmo sem envolver nenhuma dimensão do sagrado, do divino, de uma forma geral. Na época eu pensava assim. Mas então, mas a hipótese fisicalista, ela também tem grandes avanços, e é por isso que ela não é descartada de toda, né? Dentro de uma psicofarmacologia, novos fármacos que são criados aí para tratar dos transtornos mentais, quer se seja simpático ou não a essa ideia, eu propriamente tenho muitas críticas à psicofarmacologia, no sentido de que me parece que muitas vezes há um exagero, muitas vezes há uma certa noção daquilo que uma pessoa me falava muito, que nós somos como que uma geração de mertiolate que não arde. Os mais antigos aí tinham antigamente o mertiolate, que eu nem sei se funcionava propriamente, ou era mais um efeito placebo, mas quando você tinha uma queda ali, jogando bola, e aí passava ali o mertiolate, ele ardia, e aquela noção de ardência dava aquela esperança de que daqui a pouco eu estou bom. E hoje, ao menor sinal de uma tristeza, de uma angústia, se toma logo ali uma insônia, se toma logo ali um psicofármaco e, como se diz aí no popular, tá de boa, né? A pessoa, mas não sei se está tão de boa, me parece. Aqui eu lembro propriamente que muitas vezes a pessoa pode até mesmo perder-se um pouco em uma certa noção de identidade, devido a tomar muitas vezes tanto desses fármacos. A gente acompanha às vezes em certos áudios, certos comentários, principalmente no YouTube, pessoas que eu volta e meio pesquiso sobre o assunto, pessoas que tomam muitos remédios, psicofármacos e passam a vida inteira trocando. Ah, esse aqui funciona, esse aqui não funciona. Eu não sei. Não estou aqui querendo dizer que não tenham validade, sim, tem. Há certos casos radicais, não é, de certos transtornos mentais muito graves em que eles são necessários, mas estou só querendo colocar algumas questões, algumas reflexões. Muito bem. Seguindo ainda aqui na página 66, diz assim o texto: a inteligência artificial inicia o século XXI colocando novos desafios. Não mais pensamos em replicar uma inteligência solitária, mas enxames de minúsculos nanorobôs, pois a nova hipótese que agora aparece é que a mente é produto da interação social. Então, essa é uma noção nova, não mais de uma mente individualizada, porque se dirá a mente individualizada, ela diz respeito a um cartesianismo e a noção do eu. E há muitas teorias que dizem que a mente ela é, na verdade, algo expandido e algo que está no âmbito do social. Não existiria propriamente uma mente tão individualizada, uma noção de eu, né? Eu enquanto pessoa, eu, Leonardo, que estou aqui fazendo esse áudio, mas uma noção de que a mente seria um compartilhamento social. Essa é uma noção. O texto continua aqui dizendo: a nanotecnologia passa a ter um papel cada vez mais importante no cenário que se aproxima, ou seja, a miniaturização, todas as miniaturas que você tem em torno de tecnologias, né, a nanotecnologia. O texto continua aqui: teremos também de repensar nosso próprio lugar no universo, a partir do momento em que cada vez mais nos associamos com máquinas e nos misturamos com ela, nesse fenômeno novo que chamamos de parabiose. Esse fenômeno da parabiose, que está ligado ao fenômeno dos neurociborgues, por exemplo, parece muito ficção científica aqui, filme Exterminador do Futuro, mas não. Eu mesmo tenho um parente que teve que colocar uma placa de titânio no lugar do fêmur. E aí já é um fenômeno ainda muito leve de parabiose. Eu uso um par de óculos desde muito criança e
em certo sentido, é também, claro, os óculos não são propriamente máquinas, mas são propriamente elementos externos que se adequam ao corpo e à unidade, digamos assim, se puder falar dessa forma, que sou eu, não existe sem estes óculos. Eu não conseguiria nem atravessar uma rua. Mas, então é só para ilustrar, mostrar que não são fenômenos assim de ficção científica, exterminador do futuro, não. A parabiose é algo que temos que lidar cada vez mais. Eu deixo até uma reflexão que está no final desse texto, que está na página 68. Aliás, não é nesse texto, não. Eu acho que ele está na página 63. Imagine um experimento mental, estou lendo aqui já o texto, na qual partes de um cérebro são progressivamente substituídas por chips, que executam rigorosamente as mesmas funções dos neurônios e sinapses. Haverá um momento em que esse cérebro estará inteiramente constituído por chips. Será que esse cérebro poderá pensar? Será que ele poderá ser consciente? Ou seja, é justamente aqui a questão que estamos chamando atenção. Lembra-se muito aqui aquela passagem da Odisseia de Homero, em que Ulisses vai trocando as peças do barco. E como demorou muitos anos, em dado momento, ele tem trocado todas as peças do barco. E aí se pergunta, bom, se ele trocou todas as peças, é o mesmo barco? A mesma coisa, se eu substituo totalmente o cérebro por chips, ainda seria um cérebro? Bom, o texto continua falando aqui sobre os wetware computers, que são chamados os neurocomputadores, que já utilizariam partes biológicas e partes propriamente mecânicas para produzir computadores, assim como computadores ópticos que utilizariam a luz e os chamados computadores quânticos. Todas essas são questões que vão emergir e que estão justamente aí, digamos assim, na crista da onda e que devemos propriamente conhecer. Já na página 67, é dito assim: a inteligência artificial e a neurociência cognitiva colocam problemas insólitos para os filósofos. Em breve surgirá uma nova geração de seres humanos com chips implantados em seu cérebro. Esses chips poderão armazenar o conhecimento contido em bibliotecas inteiras, substituindo nossas escolas e nossos métodos tradicionais de ensino, que já se encontram obsoletos há muito tempo. Esse aqui foi tratado naquele filme Matrix. E os filmes de ficção científica, geralmente, eles hoje, digamos assim, não são propriamente algo cerebral, é mais para diversão, mas eles ensinam muito e, em certo sentido, antecipam questões, né? Aliás, boa parte da ficção científica foi isso, ela antecipou, não é? Muitas das questões que a ciência depois viria a efetivar na realidade, a partir das mais diversas tecnologias. Mas então, essa é uma questão também. Seres humanos contendo chips, e esses chips contendo informações. Quais informações? O texto continua, mas esses chips terão vulnerabilidades. Eles poderão ser atacados por vírus de todos os tipos, que causará grandes inconveniências. E aí podemos pensar justamente num biotecnocontrole, não é? Bio, porque os chips estarão implantados em nossos cérebros, tecno, no sentido de que será uma tecnologia que poderá vir a ser controlada por algum tipo de instituição, organização, governos talvez, ditadores, não sei. Mas há de se pensar nisso, né? Se poderia ter um biocontrole neural a partir de chips implantados nas nossas testas aí, né? Como um sinal onde teríamos então a nossa atividade decisória comprometida.
É interessante notar que dentro da neurociência, eu não sou especialista aqui em neurociência, mas essa área central da testa, ela tem então aí o córtex pré-frontal e que está muito ligado à tomada de decisões, né? E haveria de se ver justamente isso, né? Uma, como isso afetaria o livre-arbítrio dos homens, né? O texto até continua aqui dizendo isso, né? Será que controlamos nosso cérebro ou somos controlados por ele? Essa questão do livre-arbítrio, a questão da liberdade. Como pensar um ser humano que seja híbrido, né? Meio humano, meio máquina, ele terá livre-arbítrio, ele será livre, porque nós temos uma noção muito forte, e essa noção vem desde os gregos, e Agostinho de Hipona, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, ele comprou essa ideia muito forte de que nós temos uma alma e que essa alma ela é o centro de controle do nosso corpo, né? Mas se eu penso propriamente em um corpo cada vez mais mecânico, como pensar então que cada vez menos eu possa vir a ser controlado, não só pela parte mecânica, mas também por alguém que venha a ter acesso de forma remoto, de forma hackeado, né? Em torno de uma instituição ou grupo de hackers que poderiam vir a controlar. Parece ficção, em muitos sentidos mas é algo a se ficar atento. Esses são alguns, o texto continua aqui dizendo, esses são alguns dos novos temas de uma disciplina nova que começa a surgir, a neuroética. Então o texto continua dizendo, no futuro próximo, aqui já entra um pouco um pouco de ficção, né? O homem bicentenário, não está no texto aqui, fui eu lembrando do filme. O texto diz assim, os robôs passarão a conviver conosco. E será preciso pensar nos direitos civis dessas novas criaturas. Elas desejarão morrer e não conseguirão, o que lhes causará muita angústia. Bom, eu não sei se o professor João Fernandes ele se baseou aqui no Homem Bicentenário, mas é o roteiro do Homem Bicentenário, né? No final ele conseguiu morrer enquanto aquisição de um direito civil. Então ele diz aqui o livro, será necessário desenvolver uma robô-psicologia. Ainda o texto diz, há ainda muitos outros problemas, desafios para cientistas e filósofos. Apesar disto, não resta dúvida de que, depois do fogo, a mente foi uma das descobertas mais espetaculares da humanidade. Quer dizer, descoberta ou invenção. Então é isso. O áudio de hoje, e aí ficou aqui em torno de meia hora, ele foi justamente para tratar disso, de novos questões, novas situações, por exemplo, a emergência dos chips implantados em cérebro, se esses chips terão ou virão a ser controlados por determinados grupos de hackers que poderão vir a controlar alguém de forma remota, a emergência da robótica, dos robôs na vida diária. Eu deixo aqui como indicação o filme O Homem Bicentenário, a questão dos novos computadores que surgirão, né? Computadores orgânicos, chamados neurocomputadores, os wetware computers, os computadores ópticos que utilizam luz, computadores quânticos, né? Ligados à física quântica, o fenômeno da parabiose, quer dizer, cada vez mais essa mistura do orgânico com o inorgânico. Eu citei aqui um parente que eu tive que teve que colocar no lugar do fêmur uma placa de titânio, né? É um fenômeno de parabiose. Você começa a misturar o orgânico com o inorgânico. Também a questão, tratamos também a questão dos psicofármacos. E vamos ficando por aqui. Essas foram as questões basicamente que queríamos tratar no dia de hoje.